Detecção e monitoramento são ações que promovem segurança e qualidade no atendimento a emergências envolvendo produtos perigosos. Tais ações viabilizam confirmar a presença de produtos perigosos, analisar o tipo de substância, sua concentração e riscos associados, selecionar EPI, EPR e roupa de proteção química para a intervenção, delimitar ou confirmar raios de isolamento, e ainda decidir sobre a evacuação ou o retorno seguro de pessoas em áreas expostas aos produtos perigosos. Equipamentos e funções. Existem diversos equipamentos que variam conforme as funções que desempenham. É importante diferenciar que detecção é a provável presença ou variação perigosa de uma substância ou radiação em termos da sua concentração no ambiente. Já o monitoramento está ligado à avaliação quantitativa dos parâmetros ou concentrações detectadas no ambiente ou em amostras. Por fim, a identificação é o reconhecimento da substância química envolvida a partir da sua estrutura molecular. Os equipamentos também se diferenciam conforme a ameaça a ser avaliada, o que está diretamente ligado à classe de risco envolvida. Também são variáveis os sensores e tecnologias instaladas que influenciam na seletividade, sensibilidade, capacidade de leitura direta, além de possíveis interferências ou limitações do dispositivo. Por isso, os equipamentos exigem constante treinamento do operador para a interpretação adequada dos resultados no teatro de operações. Detector multigás. Um dos dispositivos mais versáteis é o detector multigás, geralmente capaz de detectar e monitorar o percentual de oxigênio no ar, a presença de vapores inflamáveis em termos do percentual do limite inferior de explosividade de um gás de calibração, a concentração de gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio, um gás incolor de forte odor, inflamável e tóxico, a concentração de monóxido de carbono, um gás sem cor ou cheiro, porém inflamável e tóxico, bem como a concentração de amônia em partes por milhão ou ppm, gás incolor de odor pungente e sufocante, inflamável e extremamente tóxico. Ao usar o detector multigás, deve-se atentar para ligar o dispositivo na zona fria e deixá-lo aquecer, checar que há bateria suficiente, revisar os parâmetros de alarmes sonoros e visuais, evitar substâncias que podem prejudicar os sensores e a detecção. Conforme o modelo do detector, pode ainda ser exigido realizar o teste da bomba de sucção, zerar o dispositivo na zona fria, realizar o bump test testando sua capacidade de detecção. Após as ações recomendadas pelo fabricante, deve-se proceder à detecção e monitoramento. Interpretação do limite inferior de explosividade. Para interpretar adequadamente esta leitura, é necessário compreender que os valores informados correspondem ao percentual do léu do gás de calibração, geralmente o metano. Considerando este gás de calibração, conhecemos seu limite superior de inflamabilidade, bem como seu limite inferior, o léu. Logo, a leitura em termos do percentual informa o quão próximo a amostra está do léu do metano, o gás de calibração. Então, para usar o detector numa amostra de butano, por exemplo, deve-se buscar no manual do fabricante o fator de conversão entre o gás de calibração e o gás da amostra a ser analisada. Neste caso, quando a leitura informa 15% do léu do gás de calibração e o fator de conversão para o butano é de 1,67, a detecção real é de 15% vezes 1,67, resultando em 25% do léu do butano, gás analisado. Repare que o ambiente a 25% do léu está mais próximo de uma atmosfera explosiva do que os 15% informados na leitura direta, denotando a importância do cálculo e interpretação correta deste índice. Variáveis da leitura. É importante considerar que a densidade dos gases pode interferir na leitura obtida durante a detecção. Logo, o operador deve usar tubos extensores para a leitura do topo, meio e fundo do recipiente ou atmosfera em análise.
Tais extensores são indicados para dispositivos com bomba de sucção, permitindo que a amostra dos gases chegue até os sensores do detector. A bomba de sucção e os extensores influenciam diretamente na variável tempo-resposta, ou tempo de reação, que compreende o período entre a chegada dos gases nos sensores e a leitura informada no visor do dispositivo. Consulte o manual para informações específicas do tempo-resposta. Também são variáveis da leitura possíveis interferências que devem ser previstas e evitadas pelo operador. Por exemplo, os dispositivos multigases são incapazes de detectar atmosferas explosivas por neblina ou poeira inflamável em suspensão. Alguns vapores ainda podem danificar os sensores de leitura do dispositivo. Frequências de rádio também podem ser alvo de interferências. As possibilidades de interferências são específicas para cada dispositivo e por isso devem ser consultadas no manual do fabricante. Calibração e bump test. Calibração é o processo de ajuste que garante uma leitura fiel à concentração dos gases sob detecção e monitoramento. Inicialmente, os dispositivos são calibrados de fábrica, mas com o uso, esta calibração deve ser renovada para manter assertividade e precisão durante a operação. O processo basicamente consiste em submeter os sensores do dispositivo aos gases de calibração, cujas concentrações são conhecidas. Assim que o visor do dispositivo acoplado ao gás de calibração informar as leituras correspondentes à concentração conhecida, confirma-se a precisão e calibração do detector. A calibração regular e devidamente registrada em histórico é importante para conferir legitimidade pericial, fiscalizatória ou judicial das leituras obtidas. Alguns dispositivos podem ainda recomendar ou exigir o bump test. Trata-se de um teste conduzido no teatro de operações antes de adentrar a zona quente. O detector é posto em contato com um gás previamente conhecido para assegurar que os sensores e alarmes estão em pleno funcionamento. Cuidados específicos. Os dispositivos de detecção e monitoramento demandam cuidados específicos quanto ao uso, acondicionamento, transporte e descontaminação apropriada, a fim de prolongar sua vida útil nas operações. Entre os cuidados durante o uso, cabe ressaltar que os sensores eletroquímicos detectam amostras de ar, gases e vapores e nunca devem ser expostos a líquidos. Todos os dispositivos possuem limitações que podem incluir condições extremas de temperatura, umidade, vida útil do sensor, autonomia das baterias, dentre outras especificadas pelo fabricante. Em relação à segurança na operação, a proteção química e respiratória deve ser compatível aos riscos esperados. A aproximação, sempre que possível, deve ser a favor do vento e de local mais elevado. O monitoramento deve ser executado, no mínimo, em dupla. O dispositivo deve ser protegido de contaminações, atentando para deixar entradas e saídas livres. Espaços confinados, cotas mais baixas e áreas com barreiras físicas ou naturais devem ser prioridade devido ao risco de acúmulo de gases mais pesados que o ar.